Olá, bom dia você que está curtindo a programação da Rádio Universitária 95.9, né? Estava curtindo agora há pouco aí o Conexão 95.9 com meu amigo Neto Araújo aí, levando para você sempre músicas de qualidade aqui na sua Rádio Universitária. E está começando mais uma edição do seu programa Bate-Papo Eleitoral, né? Uma parceria da Universidade Federal de Roraima com o Tribunal Regional Eleitoral, né? E o nosso objetivo sempre é levar informações de interesse público para a população sobre as eleições de 2022, né? Como você sabe, o programa é quinzenal, então uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, e sempre a partir das 9 da manhã. O programa dura em torno de 10, 15 minutos, dependendo dos nossos entrevistados e dependendo do tema também que a gente aborda. A apresentação é minha, Raimundo Siqueira, eu sou assessor de comunicação do TRE e também do meu parceiro Taigo Araújo, ele que é acadêmico de jornalismo da universidade e também nosso estagiário lá no TRE. Bom dia, Taigo. Bom dia, Raimundinho, bom dia a todo mundo da produção e vamos lá para mais uma edição do nosso programa Bate-Papo Eleitoral aqui na Rádio Universitária. É isso aí. Então, o programa de hoje nós iremos falar sobre um tema bem interessante, né? A participação feminina na política. Na verdade, nós iremos falar sobre dois temas, participação feminina na política e também o projeto Meu Primeiro Voto, que é desenvolvido pela EJE, pela Escola Judiciária Eleitoral. E para falar sobre esses dois temas, né, nós vamos receber aqui a Yara Calheiros, que é analista judiciário do TRE, e também a Daniele Teixeira, que é coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral de Roraima. Bom dia, meninas. Seja bem-vinda ao Bate-Papo Eleitoral. Bom dia. Bom dia. Vamos então aí começar com a Yara. Vamos falar primeiro, né? Vamos falar primeiro sobre a participação feminina na política e depois eu converso um pouco com a Dani sobre o projeto Meu Primeiro Voto, quais foram as ações do TRE em relação ao incentivo da participação do jovem na política e nas eleições. Yara, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre um breve histórico, né, sobre a mulher, né, como que a mulher iniciou na política, quando que foi dado a ela o direito de votar, de se candidatar. Então, eu gostaria que você, para o nosso ouvinte aí que está escutando agora a Rádio Universitária, que você falasse um pouco para esse breve histórico aí sobre a participação da mulher. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom, Raimundinho, o histórico de participação feminina na política, ele é recente. Se formos pensar, os homens começaram a votar primeiro e depois as mulheres. E, inclusive, tem uma historiadora que, no livro dela, Mulheres e Poder, o Manifesto, que é a Mary Bird, ela fala que a mulher já era silenciada na época ainda de Homero. Então, ela dizia que, naquela época, ela já era silenciada porque ela não podia fazer nada além de serviços domésticos. E ela diz que se atribui muito essas características históricas até os dias de hoje. Então, o voto foi permitido à mulher recentemente, né, que foi em 1932 com o Código Eleitoral, na época de Getúlio. A gente percebe que o voto também era muito restrito, era só para algumas mulheres casadas, então, e também para alguns determinados tipos de renda, e a mulher ainda não detinha esse poder de participação ampla, igual agora nós temos participação ampla, porém vemos que a representatividade ainda é ínfima em relação aos homens e às candidaturas masculinas. E quando que ela pôde se candidatar? Foi no mesmo ano, em 32 também, não? Foi um pouquinho depois de alguns protestos e manifestações. Em 1942 e 3, mais ou menos, já houve uma candidata. E aí ela foi a pioneira, foi no estado do Nordeste, e depois que as outras mulheres também puderam se candidatar. Mas daquele modo, a mulher ainda era um pouco mal vista naquela época, então, em tese, não davam muito valor para essa participação feminina. Certo, então o primeiro voto na década de 30 e a primeira candidata na década de 40, né? Isso. Yara, na década de 70, as mulheres representavam 35% somente do eleitorado. Agora, em 2006, esse número ultrapassou a marca dos 50%. E apesar de, hoje em dia, as mulheres serem a maioria do eleitorado, ainda falta muita representação das mulheres nos cargos públicos, né? Como é que você explica um pouquinho? Queria que você falasse sobre essa realidade. Atualmente, o eleitorado feminino ele é mais de 52%, né, dos eleitores, o que significa que nós somos a maioria. A maior parte de eleitoras e temos a menor representação. E eu acredito que muito isso se deve ao fato de que a mulher ainda tem
essa questão da jornada dupla. Então, para o homem, é muito mais fácil ele entrar na vida política, porque ele não tem essa jornada dupla imposta silenciosamente, né? A gente vê que é meio que silencioso a mulher. Então, eu percebo que, lendo a respeito do tema, eu vi que muitas mulheres não têm interesse de sair candidatas ou entrarem no mundo da política, justamente por isso. Porque elas trabalham, além disso, teriam que acumular com essa outra função, as funções do lar, e é muito complicado. E, inclusive, também a gente percebe que há um machismo estrutural também, no qual se atribui maior credibilidade aos homens. Maior credibilidade aos homens e, inclusive, percebam que, caso uma mulher fale alguma coisa que seja mal interpretada, ela já é tida como louca, como destemperada, e aos homens não é atribuído nenhum tipo desse de adjetivo. Aos homens não é atribuído, aquele homem é louco, ele é destemperado, ele está descontrolado. A gente percebia muito isso com uma nossa antiga presidente, que qualquer coisa que ela falava já virava meme, já virava uma repercussão, mas por quê? Porque ela era mulher. Certo. Aí você está curtindo o programa Bate-Papo Eleitoral, uma parceria da Universidade Federal de Roraima com o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que vai ao ar quinzenalmente, às quartas-feiras, 9 da manhã, dura em torno de 15 minutos, dependendo do tema. E hoje o tema é participação feminina na política. E também daqui a pouco a gente vai falar também sobre o meu primeiro voto. Yara, eu peguei algumas estatísticas aqui, né, na internet, e a gente verifica que houve um aumento tímido da participação da mulher na política, comparando 2014 com 2020, né? A gente pega a eleição de 2014 e 2018, eleições gerais, e 2016 e 2020, eleições municipais, né? Houve um aumento aí, só para ilustrar, de 2014 foram 51 deputados federais homens e 51 mulheres eleitas em 2014 e em 2018 77. Deputados estaduais 114 em 2014 e 159 em 2018. Então houve um aumento, mas é um aumento tímido ainda, né? O que você atribui esse aumento? Você vê isso positivamente? Como é que você vê esse aumento de forma tímida ainda? Vejo positivamente na medida em que a mulher ela vai conquistando mais espaços de poder, né? E é muito importante que uma mulher se veja representada por outra, porque na medida em que mais mulheres são eleitas, então as mulheres que estão em casa, as mulheres que são trabalhadoras, as mulheres que estão em várias profissões, elas se veem representadas porque tem outra mulher lá. E elas também podem chegar naquele lugar de poder. Mas só que, infelizmente, como eu falei, há vários fatores ainda que determinam essa queda da procura da mulher pelas candidaturas e por participar do mundo político. Inclusive, a gente vê uma coisa muito interessante, que nas direções partidárias é raro a composição em que tenha mulheres. A maioria, majoritariamente, é formado por homens. Então, eu acredito que a gente tem que incentivar cada vez mais e fazer campanhas para que isso possa aumentar, para que não seja tão tímido, até porque se somos maioria do eleitorado, por que também não podemos ter uma participação mais significativa no processo eleitoral? Tá certo. Da lista de 191 países, o Brasil está ali em 142 na lista sobre a representação feminina na política. A gente pode ver que o Brasil está bem atrasado nessa questão, está bem lá atrás. E queria saber, na sua opinião, como incentivar a participação feminina na política para aumentar essa participação, essa representatividade da mulher. Inclusive, isso é do Mapa Global de Mulheres na Política, né? A gente, inclusive, eu vou até um pequeno retrocesso, porque o Brasil, ele ocupava outra posição e ele caiu um pouquinho, justamente por isso. O que eu percebo? Eu percebo que as mulheres, elas não se interessam pelo mundo e pela política justamente por isso, porque tem essa impressão de que é um mundo extremamente masculino e tem essa visão machista da mulher também. Eu percebo que a mulher também ela é muito julgada, inclusive, pelas roupas que ela usa. Com os homens não acontece isso. Você não vai ver
geralmente atribuindo alguma característica negativa à roupa que aquele homem usa ou que aquele candidato usa. Como eu falei, os memes também, que a gente sempre vê relacionado quando a mulher dá algum posicionamento. E outra coisa também muito interessante, que é um fenômeno recente, que se chama man interrupting, em inglês, que diz a junção das palavras man mais interrupção, que significa basicamente que as mulheres, elas são muito silenciadas. O maior exemplo clássico disso era do último presidente dos Estados Unidos, que interrompia a Hillary Clinton toda hora. Inclusive, algumas pessoas questionaram se fosse outro homem, ele faria isso? Será que ele faria isso? E, inclusive, também tem essa outra expressão em inglês, que é mansplaining, que é a junção de man mais explicação, que o homem quer sempre explicar o que a mulher está falando, acha que ela não é capaz de compreender. Então, eu acho que é muito disso. Há muito, um pouco de preconceito também. Acredito que a mulher também não queira lidar com essa questão da dupla jornada, que é bem difícil e é um pouco mais complicada do que em relação às candidaturas masculinas. E eu também acho que um pouco da descredibilização também da política. Eu acho que as pessoas não querem, de uma maneira geral, principalmente as mulheres, mais participar do processo eleitoral. Eu digo passivamente, né? Não só votar, mas ser votado. Certo. E antes dessa próxima pergunta, eu queria saber, você tem alguma estatística local, assim, por exemplo, tipo o número de deputados, comparar deputados estaduais, o número quantitativo de homens e mulheres em deputado estadual? Tenho sim, Raimundinho. Só antes da próxima pergunta, você pode, só para ilustrar um pouco melhor assim, essa representatividade feminina no estado de Roraima, como Bom, em relação aos deputados, nós temos 17 deputados e 7 deputadas. Certo. Nós temos 19 vereadores. Na capital? Na capital, e 4 vereadoras, apenas na capital. Só temos senadores, né? Não temos senadoras. 11 prefeitos nos municípios do interior e 4 prefeitas. Certo. Então, nós temos apenas Alto Alegre, Amajari, Iracema e São João da Baliza, que são prefeitas. E geralmente, né, o número maior, como a gente pôde ver aqui, realmente é de homens, infelizmente. Certo, certo. Então eu vou para a próxima pergunta aí, Yara. Eu queria saber em relação à justiça eleitoral, né? Para aumentar essa representatividade da mulher. Eu perguntar até para o meu diretor aqui, Paulinho Reis, como é que a gente não marcou o início? É porque, dependendo do tempo, a gente pode fazer um intervalo para o próximo tema, que é meu primeiro voto, né? Então a gente vai para essa pergunta aqui, mas aí tem uma outra na sequência e a gente vai para um intervalo para depois falar do projeto Meu Primeiro Voto. Eu queria saber, Yara, em relação à justiça eleitoral, né? Ela está fazendo algo para reduzir essa desigualdade, né, de representatividade da mulher na política? O que você pode destacar? Eu acredito que a justiça eleitoral está trabalhando para isso, até porque nós temos também várias comissões, né, que inclusive eu e a Dani fazemos parte no TRE. Além das comissões, também há aquela outra determinação legal também já de que há aquele mínimo, né, na cota de gênero, ou seja, 70% e 30%, que isso aí eu tenho certeza que também foi uma maneira de fomentar essa participação feminina na política, até porque se não houvesse isso, provavelmente os partidos lançariam somente candidaturas masculinas, e inclusive é importante ressaltar que, como esses partidos eles são obrigados, né, a instituir esse número mínimo de candidaturas femininas, geralmente essas candidaturas, né, em alguns casos, elas são conhecidas como aquelas candidaturas laranjas, né, que a mulher é candidata só porque a legislação exige. E isso, inclusive, foi refutado muito pelo TSE, porque o que acontecia? As mulheres saíam candidatas, mas o partido não dava nenhum apoio, não destinava nenhum valor, né, do fundo de financiamento de campanha para essa mulher. E agora não. Além das candidaturas femininas, tem que haver também essa destinação para que a mulher possa fazer a sua campanha em condições de igualdade com o homem, né, o candidato também no sexo masculino. As mulheres entravam só para preencher a cota. Assim, justamente, só para preencher a cota. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui da entrevista, eu gostaria que você falasse sobre os principais avanços na legislação que incentiva a participação da mulher na política. Eu acredito que esse que eu acabei de citar é um dos mais relevantes.
até porque, de uma maneira bem certa, né, e séria, ele obriga que o partido tenha aquele mínimo de candidaturas femininas e que destine também parte, né, gente, do fundo para essa candidatura da mulher. Então, a gente percebe muito isso, que essa obrigação, ela veio de maneira essencial para que pudesse fortalecer as candidaturas femininas. E eu percebo também que agora eu vejo que as mulheres também participam por meio das redes sociais. Então, as redes sociais eu também acredito que sejam um fomento a essa participação feminina na política, e esse momento todo que a gente vive também de relação de independência da mulher, de novos tempos, acredito que também fomento, porque a partir do momento que a mulher sabe os seus direitos, ela também quer participar ativamente da mudança do cenário local e nacional. Certo, 9h21, você está curtindo o programa Bate-Papo Eleitoral, uma parceria da Universidade Federal de Roraima com o TRE. Né? Nesse primeiro bloco nós falamos sobre a participação feminina na política com Yara Calheiros, ela que é analista judiciário do TRE. A gente vai para um breve intervalo, né, meu nobre diretor Paulinho Reis, e daqui a pouco a gente fala com a Daniele Teixeira sobre o projeto Meu Primeiro Voto, né, que foi desenvolvido esse ano agora pela Justiça Eleitoral. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, estamos de volta com o programa Bate-Papo Eleitoral, aqui uma parceria da Universidade Federal de Roraima com a Justiça Eleitoral Roraimense, que vai ao ar quinzenalmente às quartas-feiras, né, iniciando às 9 da manhã. Aí o tempo depende, né, Paulinho? O tempo aí depende do entrevistado, do tema em questão. Normalmente vai de 10 a 20 minutos, mais ou menos, né? Só corrigindo uma informação do bloco anterior, que a gente falou sobre a participação feminina na política, conversando aqui com a Yara, na verdade, os municípios que têm prefeita, né, na administração são Amajari, Baliza, Caracaraí e Mucajaí, né? A gente tinha falado Alto Alegre, mas não, Alto Alegre é homem. Só corrigindo aí. E agora, nesse bloco, a gente vai falar um pouco com a Daniele Teixeira, né? Falar um outro tema agora também, não menos importante, né? Um tema bem interessante sobre a participação do jovem, né? No anterior foi a participação feminina na política e agora o projeto Meu Primeiro Voto. Dani, para começar, eu queria que você falasse aí o que é esse projeto Meu Primeiro Voto. Bom dia a todos. Bom, o projeto Meu Primeiro Voto ele é um projeto nacional das escolas judiciárias eleitorais, que é voltado aos jovens na faixa etária de 16 e 17 anos, que busca incentivar o jovem a participar do processo eleitoral e também da política, e busca também aproximar o jovem da justiça eleitoral. Certo. Dani, e quais são as ações da Escola do Judiciário para incentivar o jovem a participar da política? Como é que é feita essa ação? Bom, dentro do projeto são desenvolvidas várias ações, e esse ano aqui em Roraima, a Escola Judiciária desenvolveu esse projeto em algumas escolas da capital e uma do interior, da área rural da capital. E por conta do período curto que a gente tinha, a gente não conseguiu ir em mais escolas. Ano eleitoral, né? Exatamente. A maioria dos servidores estavam envolvidos no fechamento de cadastro, muita gente viajando. Então, mas a gente conseguiu visitar esse ano 6 escolas. 5 na capital e uma na área rural, que foi a Escola Agrotécnica da Universidade Federal. Mais ou menos quantos alunos que você falou? Mais de 500 alunos. Certo. A Yara, inclusive, fazia parte, né? Exatamente. Sim. Era uma das palestrantes, né? Isso. Então, certo. Então, você tem alguma estatística, Dani, em relação ao eleitorado jovem aqui em Roraima? Bom, atualmente nós temos mais de 10 mil jovens eleitores no estado. De 16, 17 anos, né? Nessa faixa etária, 16 e 17. E alguns com 15, né? Que vai completar 16 eles são no dia 2 de outubro. Mas tem bastante. Tem jovens que têm 15 anos, mas que vão completar 16 até o dia 2 de outubro. Certo. Então, eu acompanhei uma atividade, uma ação dessa, né, numa escola aqui em Boa Vista, mas eu queria que você reforçasse aqui no nosso programa a participação do jovem nas eleições. A gente vê que tem uma campanha muito forte dos TREs, da Justiça Eleitoral e principalmente de artistas. O pessoal está muito engajado assim, esse ano, incentivando os jovens que estarão aptos a votarem nas eleições a participarem. Então, eu queria que você reforçasse essa importância da participação do jovem nas eleições e na política. Isso, o TSL fez uma campanha massiva de incentivo e nós tivemos a adesão de vários artistas nacionais, né, adesão espontânea, e internacionais também, que o Leonardo DiCaprio
Postou mensagens incentivando os jovens brasileiros a se alistarem. Com certeza isso influenciou muito, né? Com certeza, sim, com com certeza. certeza. Porque aumentou bastante, né? Aumentou bastante. Foram mais de 2.000 jovens, de maio do ano passado até maio desse ano. Aqui em Roraima. Só em Roraima. Certo, certo. Aí, para esse ano, não, né? Porque a eleição já está bem aí. O prazo já se encerrou. Né? Uhum. Os jovens que quiserem participar agora só na próxima eleição. E ações da EGE em relação ao jovem eleitor, eu acredito que esse ano não deva mais ter, né? Só no próximo ano, então. Isso, acredito que nos próximos anos a gente consiga fazer uma campanha ainda maior, né? Porque em ano não eleitoral? Em ano não eleitoral, e também a gente espera que essa pandemia melhore e a gente consiga visitar mais escolas e captar mais eleitores. Certo. Então, queria só que você desse um recado aí para esses jovens, né, que apesar de não ser obrigatório o voto, né, de quem tem 16, 17 anos, eu queria que você falasse aí sobre a participação dele, que vai votar, né, vai escolher seu representante, que ele vai estar decidindo, né, o futuro da sua cidade, do seu estado, do seu país, né? Isso. É muito importante que o jovem participe, porque quando a gente deixa de votar, a gente deixa nas mãos de outras pessoas que decidam o nosso futuro, do futuro do nosso país, do nosso estado. E a participação do jovem, ela permite uma renovação de ideias e uma renovação na política. E isso é muito importante para a política, essa renovação constante. Então, falamos aqui com Daniele Teixeira, que é coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral, falou um pouco sobre o projeto Meu Primeiro Voto, que foi desenvolvido esse ano lá na Justiça Eleitoral, né? Foram em 6 escolas, mais de 500 alunos atendidos, e possivelmente no próximo ano, que é ano não eleitoral, deve continuar com esse projeto aí, né, e pegar essa parte, né, desse eleitorado aí, que é muito interessante, eles se aumentarem o senso crítico, né, perceber e participar das decisões, né, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Esse foi o programa Bate-Papo Eleitoral dessa quarta-feira, 8 de junho, né, a terceira edição do Bate-Papo Eleitoral. Eu acredito, Paulinho, que a gente já tem o tema, eu mudei, hoje de manhã a gente mudou o tema do próximo programa, que a gente vai começar agora com a campanha Mesário Voluntário. Então o próximo programa, que vai ser daqui a 15 dias, no dia 22, já vai ser sobre o mesário voluntário, né, como participar, quais os benefícios. E eu falei com o Anderson Aguiar, ele que é o presidente da Comissão de Treinamento de Mesários, então ele vai estar no próximo programa aqui no Bate-Papo Eleitoral. Quero agradecer, lembrando que esse programa é ao vivo, né, na rádio, mas ele vai ser disponibilizado depois nas redes sociais da universidade, no YouTube e do TRE, e também na TV universitária, né? Agradecer aí ao nosso diretor-geral Paulinho Reis, o reitor da Universidade Federal de Roraima, Dr. Geraldo Ticianelli, ao presidente do TRE, desembargador Leonardo Cupelo, meus amigos cinegrafistas aqui, Felipe Reis e Daniel Oliveira, né, que é coordenador também aqui da rádio, e que estão dando uma força aqui, gravando todo o programa para depois a gente disponibilizar. Agradecer também o meu amigo Taigo, obrigado aí pela parceria aqui na apresentação do programa. Sempre contribui bastante. Eu que agradeço e queria reforçar aqui para os nossos ouvintes para acompanharem o TRE Roraima nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também YouTube, @TRE Roraima, e lá você pode ficar por dentro das nossas ações, das nossas atividades e também acompanhar os temas do nosso programa aqui. Então, fique por dentro das nossas ações. Só seguir @TRE Roraima, bota lá em todas as redes sociais, vai aparecer lá, sininho verificado. Informações oficiais, né? Sempre a gente está num combate à desinformação aí integral, né? Então é sempre bom buscar informações oficiais, né, nas nossas redes sociais. Obrigado, Yara, pela participação aí, né, pela contribuição, falar sobre esse tema importantíssimo. Muitíssimo obrigado. De nada. Estou sempre aqui à disposição. Dani, obrigado também pela participação e até a próxima. Você já é garota propaganda aqui do Bate-Papo Eleitoral, é a segunda vez já. Já. Eu tenho que te chamar a terceira. Obrigado, Dani. Então, obrigado você que também nos acompanhou aí ao vivo aqui na Rádio Universitária 95,9. Muito obrigado pela sua companhia. Eu aguardo você no dia 22 de junho, né, a partir das 9 da manhã, com mais um tema, né, de interesse público, uma parceria da Universidade Federal com o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Até a próxima, e daqui a pouco volta o meu amigo Neto Araújo, não é isso, Paulinho? O Conexão 95.9
Vai voltar daqui a pouco com o meu amigo Neto Araújo. Até mais.